A história de líderes, sejam eles de nações ou de nossas próprias vidas, está cheia de lições. E nos anais do antigo reino de Judá, a gente encontra um estudo de caso impressionante. É o contraste entre um pai, o rei Asa, e seu filho, o rei Josafá. Nessa nossa análise, a gente vai mergulhar nos capítulos 16 a 19 de 2 Crônicas para entender como o reinado pode terminar em desconfiança, enquanto do seu sucessor, mesmo com erros, pode levar a uma reforma profunda. E para começar essa história, a gente não vai para o início, mas sim para o final de um reinado que um dia foi glorioso. Vamos dar uma olhada nos últimos e trágicos anos do rei Asa, onde uma única decisão acabou revelando uma falha fatal na sua fé. Imagina só, por mais de 30 anos, o governo de Asa foi marcado pela fidelidade a Deus. Mas aí, ele se depara com uma ameaça militar. Baasa, o rei de Israel, começa a fortalecer uma cidade na fronteira, basicamente bloqueando Judá. E a resposta de Asa a essa crise? Bom, essa resposta se tornaria a grande mancha no seu legado. É aqui que a coisa toda desanda. Em vez de buscar a ajuda de Deus, que já o tinha livrado tantas vezes no passado, Asa recorre à política humana. Ele pega os tesouros da casa do Senhor e basicamente compra uma aliança militar. E quando o profeta Hanani o repreende por isso, ele não aceita. Pelo contrário, a fúria de Asa é tanta que ele manda prender o mensageiro de Deus e ainda oprime o seu próprio povo. Essa queda continua até na doença, quando, mais uma vez, ele confia nos homens, nos médicos e não em Deus. Essa advertência de Hanani é nossa, ela é completamente atemporal. A soberania de Deus não é algo distante. Pelo contrário, os olhos dele buscam ativamente por corações fiéis para que ele possa agir. A decisão de Asa não foi só um erro de estratégia, foi classificada como loucura espiritual. E a consequência foi imediata. A paz que ele tentou comprar com dinheiro foi trocada por um estado de guerra sem fim. Pois é, da sombra desse fracasso de Asa, surge uma nova esperança. Josafá, o filho dele, assume o trono. E a primeira prioridade dele não é nem política nem militar, mas sim uma profunda restauração espiritual em todo o reino de Judá. O que realmente chama a atenção aqui é a abordagem de Josafá. Sim, ele fortaleceu as defesas, claro, mas a verdadeira estratégia dele era espiritual. Ele não só tirou os símbolos da idolatria, ele os substituiu ativamente, criando uma campanha nacional de educação bíblica. Ele enviou líderes a todas as cidades com uma missão clara: ensinar o livro da lei. E qual foi o resultado dessa obediência toda? Bom, o temor do Senhor caiu sobre as nações vizinhas e o reino de Josafá prosperou de uma forma impressionante. E esse número na tela, 1.160.000, representa o total de guerreiros valentes que ele tinha. A bênção de Deus se tornou algo tangível, provando exatamente aquilo que o pai dele tinha desprezado: o Senhor se mostra forte para com os fiéis. Só que a trajetória de Josafá não é só uma linha reta de sucessos, não. O capítulo 18 nos apresenta um ponto de virada dramático, uma aliança muito perigosa que quase lhe custou a vida e trouxe um grande desfavor sobre seu reino. Pensa bem, apesar de toda a sua piedade, de toda a reforma, Josafá faz uma aliança matrimonial e militar com Acabe, o rei de Israel, um homem famoso por sua maldade e idolatria. Juntos, eles resolvem ir à guerra para reconquistar uma cidade. É uma decisão que contradiz, assim, diretamente tudo que ele vinha construindo. Antes da batalha, eles buscam um conselho profético. E a cena aqui é impressionante. De um lado, você tem 400 profetas de Acabe, todos em uníssono, prometendo vitória. Mas Josafá, ele sente que tem alguma coisa errada ali. Ele pede por um profeta do Senhor. E aí, a voz solitária de Micaías se levanta contra a multidão, profetizando não o sucesso, mas a derrota. A reação do rei Acabe a Micaías, ela revela tudo. Ele não odeia a mensagem, ele odeia o mensageiro, porque a verdade que o profeta fala expõe os desejos do coração dele. Acabe não estava buscando a direção de Deus, ele queria validação para os seus próprios planos. Ignorando completamente a profecia, Acabe bola um plano traiçoeiro. Ele diz: eu vou me disfarçar de soldado, mas você, Josafá, pode ir com as suas roupas de rei. Isso revela uma maldade profunda, porque ele estava intencionalmente transformando seu aliado no alvo principal do exército inimigo. O clímax da batalha é uma demonstração da soberania de Deus. Não adiantou disfarce, não adiantou plano. A palavra do Senhor se cumpriu. Uma flecha atirada ao acaso, sem um alvo específico, encontra a única fresta na armadura de Acabe.
O plano humano mais inteligente não consegue frustrar o decreto de Deus. Acabe morre e Israel se dispersa, exatamente como Micaías havia profetizado. Josafá escapa da morte por muito pouco e volta para Jerusalém. Mas o problema dele ainda não acabou. Ao chegar, ele não é recebido com festa, mas sim confrontado por outra palavra profética que o chama a prestar contas da sua aliança insensata. A repreensão de Jeú, que era filho de Hanani, o mesmo profeta que confrontou o pai de Josafá, é direta, é cortante. A questão é fundamental. Como pode um servo do Senhor se aliar aos inimigos dele? A aliança de Josafá, talvez até inteligente politicamente, foi um desastre espiritual. E a ira divina foi a consequência disso. Mas é aqui que a gente vê a grandeza de Josafá e a diferença dele para o pai. Enquanto Asa reagiu com raiva e prendeu o profeta, Josafá responde com arrependimento e, mais importante, com ação. A resposta dele não é só da boca para fora, é uma reforma completa no sistema de justiça da nação, instruindo os juízes a julgarem com o temor do Senhor, buscando justiça, imparcialidade e integridade. A história desses dois reis, pai e filho, nos deixa com essa questão, que é fundamental. A trajetória de Asa nos mostra o perigo de confiar na força humana quando a fé fraqueja. E a história de Josafá, com seu zelo e também com seus tropeços, nos mostra o poder da obediência e do arrependimento prático. A escolha entre confiar em alianças terrenas ou na soberania de Deus continua sendo o grande dilema da liderança e da vida. Esta é uma produção da Primeira Igreja Batista de Guarulhos, um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. Se esta análise bíblica trouxe alguma reflexão importante, convidamos todos a se inscreverem no canal, a curtirem e a deixarem um comentário compartilhando o que mais chamou a atenção na história desses dois reis.